Declaro aberta a 39ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura. Convido o vereador Liberto Rafael, que está aqui presente para compor a primeira secretaria, e o vereador Almir Fernando para assumir a segunda secretaria. Informo que esta sessão está sendo transmitida pela TV Web no endereço www.recife.pe.leg.br e após a reunião estará disponível para download. Passo a palavra ao segundo secretário para proceder à leitura da ata anterior. A ata da 38ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada no dia 15 de maio de 2013, sob a presidência do excelentíssimo senhor vereador Eduardo Marques. Aos 15 dias do mês de maio do ano de 2013, às 15 horas, na sala João Montenegro Filho, sala das sessões, no andar térreo da casa de José Mariano, cita a rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nesta cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife sob a presidência do vereador Eduardo Marques. Ocuparam a primeira e segunda secretaria, respectivamente, os vereadores Luiz Eustáquio e André Regis, e a presença dos demais vereadores. Fez uso da palavra em questão de ordem o vereador Carlos Gueiros. O seguinte orador a fazer uso da tribuna, o vereador Luiz Eustáquio, saudou todos os componentes da mesa e destacou a importância da família parabenizando tal iniciativa. Em seguida, o senhor presidente convidou o vereador André Regis para ocupar a tribuna. O senhor presidente, o orador falou de sua experiência em família, parabenizou a homenagem prestada à família. O vereador Almir Fernando também ocupou a tribuna para prestar homenagem às famílias, destacando a importância das mesmas estarem congregando nas igrejas. Em extensão à homenagem, o senhor presidente anunciou a apresentação de um vídeo com homenagem aos senhores vereadores dessa casa e suas famílias. Finalizando, o senhor presidente fez suas considerações e, nada mais havendo a tratar, convocou a casa para se reunir na próxima segunda-feira, dia 20 de maio de 2013, no local de costume e no horário regimental, e declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada vai assinada por quem de direito. Feita a leitura da ata, coloco a ata em discussão. Não havendo que queira discutir, votação, aprovado. Leitura do expediente. Leitura do expediente. Projeto de Lei 97/2013, de autoria do vereador Raul Jugman. Projeto de Lei 98/2013, de autoria do vereador Augusto Carreras. Ofício 335/2013 e o ofício 568 da Secretaria Executiva de Assistência Social. Ofício 337 da Secretaria de Relações Institucionais, ofício 341/2013 da Secretaria de Relações Institucionais, ofício 342/2013 da Secretaria de Relações Institucionais, ofício 344/2013 da Secretaria de Relações Institucionais. Lido o expediente, senhor presidente. Pois a leitura do expediente, passamos então o horário do pequeno expediente, tendo como orador inscrito o primeiro orador, o vereador Almir Fernando. Vossa Excelência tem 5 minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a todas e a todos presentes hoje aqui nessa sessão plenária. Senhor presidente, é sabido de todos vocês que da quinta para sexta caíram muitas chuvas na cidade do Recife, inúmeras.
mais de 140 milímetros de chuva caiu na cidade do Recife e causou vários transtornos com relação aos alagamentos, a própria questão de área de morro, de córrego, onde caíram algumas barreiras. Mas a gente quer mostrar aqui também o lado positivo dessa questão. Mesmo com todo esse volume de chuva, com tudo que aconteceu na cidade, a gente também tem que ver o que foi feito também na cidade, né? Então, a gente viu que muitas ruas foram alagadas, mas se não tivesse sido feito o trabalho que foi realizado durante esses meses da gestão geral do Júlio, talvez a situação tivesse sido muito pior. E a gente viu aí o esforço do prefeito, quando ele conseguiu mandar limpar mais de 60 canais, no total de 67. Várias canaletas na cidade foram limpas. Foi feita recuperação de escadarias. Várias ruas foram recapeadas. Então a gente viu o esforço do prefeito para tentar deixar a cidade um pouco melhor, mais limpa, porque o lixo também causa todo esse transtorno. Tanto é que o prefeito está criando um projeto aí do Eco-Estação, onde a gente viu que, com relação aos próprios canais, eles são sujos por objetos grandes, como sofá, geladeira e outros objetos que, infelizmente, a população ainda joga nos canais. Mas a gente viu esse esforço, e aqui a gente quer estimular e quer colocar para as pessoas, para a cidade, o esforço do prefeito de fazer esse trabalho. Senão, imagina o transtorno que não seria se não tivesse feito tudo isso aí. Quero também aproveitar a oportunidade e dizer o número de ocorrências que aconteceram. Foram 177 ocorrências, 4 famílias foram removidas, 2 desabamentos de casas, 47 realizamentos de barreiras, 164 vistorias e apenas uma família em abrigo. Então a gente viu essas questões e a CODECI esteve a postos e eu mesmo solicitei e fiz um telefonema para a CODECI, plantão, para o 0800, 081 3400, e as pessoas atenderam muito bem, mesmo sem me identificar como vereador da cidade, e fazendo solicitação para moradores da minha comunidade. E fiz essa solicitação e chegaram as ondas no local. As pessoas, os técnicos foram fazer a vistoria da CODECI. Então, a prefeitura estava a postas e a gente sabe que, pelo volume de água, dificilmente não deveria acontecer essa questão. Mas, pelo que foi feito na cidade, com a limpeza dos seus canais e o trabalho que foi realizado por Geraldo Júlio, minimizou a questão. Mas também eu quero aqui parabenizar a Frente Popular durante esses 12 anos. E a gente viu que a Frente Popular, durante esses 12 anos, fez um trabalho que a gente não viu uma pessoa só morrendo na cidade com relação a essas chuvas que caíram. Caíram algumas encostas, mas a gente viu, pelo trabalho que foi realizado, né, na cidade, ajudou muito a não acontecer esse desastre que já aconteceram anteriormente com várias pessoas, várias vidas sendo ceifadas. E durante esse tempo agora a gente viu que, com mesmo toda essa chuva, a cidade não teve nenhuma ocorrência de morte de pessoas perdendo vida por conta das chuvas, que foram muito grandes na cidade do Recife. Então, a Frente Popular está de parabéns pelo trabalho que fez. Muitas encostas foram feitas nos morros, muitos canais, muitas galerias, muitas canaletas foram limpas para facilitar, mas a gente sabe que ainda precisa melhorar muito mais. E é por isso, senhor presidente, senhoras vereadoras, que a gente já havia convocado, coincidentemente, uma audiência pública que vai acontecer no dia 22, aqui no plenário da casa, que é a temática auxílio moradia e áreas de situação de risco. O planejamento, a execução e a avaliação desse trabalho. Então a gente já tinha feito essa convocação, já foi aprovado pelos senhores e senhoras vereadores que estão aqui nessa casa, e nós esperamos que todos vocês estejam presentes para que a gente possa debater com a Prefeitura do Recife essas questões de situações de risco da cidade do Recife, que a gente espera que possa melhorar, mas que a Prefeitura tem feito a sua parte. Muito obrigado. Próximo orador inscrito é o vereador Raul Jugman. Vossa Excelência tem 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, boa tarde a todos e a todas. Eu estou aqui, senhor presidente, com a preocupação de dar uma resposta, vereadora Priscila Causi, propositiva aos problemas, líder Gilberto Alves, que nós tivemos aqui na sexta-feira próxima passada. Como todos aqui sabem, e é desnecessário referir, nós tivemos um temporal que despejou sobre a cidade, aproximadamente em 5 horas, o equivalente à metade da previsão, Josenildo, de precipitação pluviométrica que nós íamos ter ao longo do mês de maio. E nós vimos, Josenildo, milhares de pessoas que se deslocaram para os seus locais de trabalho e ficaram presas e paralisadas. Nós vimos milhares de crianças que foram até a escola e tiveram que voltar ou ser resgatadas. E nós vimos também muitas e muitas pessoas que sofreram o pânico de conviver, Rafael, com os arrastões. Então, a nossa proposta aqui hoje é de que, quando se tiver a notícia, presidente, de que nós estamos na eminência, ou de que um temporal, ou que um grande, ou alguma calamidade se aproxima, que exista um sistema de comunicação que permita informar, que permita, Marco Aurélio, prevenir, que permita às populações e às autoridades tomarem medidas prudenciais a tempo, Josenildo. Veja bem, essa reportagem de hoje, irmã Aimee e Michele Collins, essa reportagem, ela é muito preocupante, Aderaldo, porque aqui está uma professora da Universidade Federal de Pernambuco, que está nos dizendo, ela é meteorologista, geógrafa, o que é que ela está dizendo? Que climas extremos se tornam frequentes. Ela faz um levantamento de uma série histórica e vai observar que dos anos 80 em diante, praticamente estão duplicando as grandes precipitações, temperaturas muito elevadas, ou seja, climas extremos, aertos. Isso quer dizer, numa sociedade de massa, com milhões de pessoas, ainda mais numa cidade, Rafael, que está abaixo do nível do mar, uma cidade que tem problemas onde 63% da sua área, ou é a área de morro, cheira, ou é a área de córregos e alagados, nós temos que educar a população. Não basta apenas o governo, Wilton. É preciso que as populações sejam educadas, capacitadas e treinadas para elas próprias, Priscila, assumirem a sua cota de autodefesa. Então, eu estou trazendo um projeto que na semana passada ele foi aprovado na Câmara Municipal de São Paulo. Que projeto é esse, Aderaldo? É de que a prefeitura, líder, ela se obrigue a enviar às populações, através de SMS, talvez o meio mais rápido e mais universal que você tem, da proximidade de algum cataclisma. Obviamente, que isso tem que vir acompanhado de um processo de educação, Wilton, de um processo de treinamento das pessoas. É bom lembrar que isso já existe nas cidades serranas do Brasil. É bom lembrar que isso é usual, Xera, na Europa e nos Estados Unidos. E é bom lembrar também, por fim, Josenildo, que aqui mesmo a Codecir já faz isso. A Codecir trabalha com 3.800 pontos de risco. E quando se aproxima uma calamidade ou uma chuva, ela manda por SMS avisar. Então, seria apenas ampliar, Priscila, algo que já existe. E, obviamente, estabelecer a regulamentação. Mas é fundamental, no momento em que os grandes sinistros, Josenildo, no momento em que os grandes cataclismas, né, eles são cada vez mais, digamos assim, mais intensos e ao mesmo tempo amplia a sua frequência, é fundamental que as populações tenham a sua cota de colaboração, que as populações tenham a sua cota de responsabilidade. Quero dizer, para concluir, senhor presidente, que no sábado mesmo, Isabela, eu recebi uma ligação do prefeito Elias Gomes. O prefeito Elias Gomes vai implantar isso em Jaboatão dos Guararapes. Eu, inclusive, deveria estar com ele amanhã para fazer a entrega, Isabela, desse projeto, Eurico, que visa exatamente a incorporar as populações num sistema de prevenção, para que se possa antecipar e para que as pessoas não tenham os problemas que elas tiveram aqui. É claro que isso só poderá acontecer
dentro de um projeto mais amplo de análise de crise que já existe, de planejamento de crise. E também, evidentemente, de um amplo processo de capacitação das pessoas. Então, Marco Aurélio, meu caro vereador e decano Carlos Greiros, eu vou pedir a assinatura, vou passar o chapéu, como se diz, pedindo o apoio desse projeto, que, na verdade, é um projeto já existente no âmbito da Prefeitura e que visa a minimizar os danos que estão se tornando cada vez mais recorrentes. Muito obrigado, senhor presidente, era isso que tinha a dizer. Próxima oradora inscrita, a vereadora Priscila Krause. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, senhoras e senhores, eu poderia me dar por satisfeita com o pronunciamento feito pelo vereador Raul Jugman, vice-líder da oposição, que abordou com muito equilíbrio e muita seriedade aspectos do que aconteceu na cidade do Recife na sexta-feira e ainda nos traz uma proposta que eu não vejo razão para que não tenha o apoio dessa casa, uma vez que trata de mecanismos para alertar a população e minimizar possíveis estragos diante de fatos como de sexta-feira. Mas eu também não podia deixar de levantar dois aspectos que me chamaram a atenção e que me fizeram fazer algumas reflexões, vereador Carlos Greiros. Primeiro, a informação que os governantes tiveram acesso no dia anterior de que essa chuva ocorreria no Recife e a maneira como isso foi tratado. Eu tenho que admitir aqui que nenhuma cidade do Brasil e poucas cidades do mundo estão preparadas para um volume de chuva que nós tivemos na cidade do Recife. Uma previsão de 200 milímetros, vereadora irmã Aimee. E até às 10 da manhã já tinha chovido 140 milímetros. Entretanto, o tratamento que se deu a essa informação e as providências tomadas ficaram bastante a desejar. Inclusive, num dia como esse, o prefeito Geraldo Júlio estava ausente numa viagem que ele teve a oportunidade de desistir, uma vez que ele viajou às 6h30 da manhã, e a chuva forte começou às 4h. Eu saí de casa às 6h15 para vir para aqui para a Câmara, e o caos já estava estabelecido na cidade, para cumprir uma agenda que o cidadão do Recife não sabia qual era, porque ela não foi divulgada. De onde se conclui que nada aconteceria no Rio de Janeiro mais importante do que estar aqui no Recife. Dificilmente, eu admito, poderia ter se feito diferente do que se foi feito durante o caos estabelecido naquele dia, vereador André Regis. Mas a presença do comandante, a presença do gestor da cidade, do chefe do executivo, ela é fundamental. Não apenas nos momentos bons, nos domingos de sol, para se andar de bicicleta na cidade, mas principalmente no dia onde não era possível sair de casa ou voltar para casa. Onde não se podia, como falou o vereador Raul Jugman aqui, buscar sequer crianças na escola. Quem conseguiu deixar as crianças na escola? Esse é o ponto que me pareceu que faltou sensibilidade política ao prefeito. Talvez por não ser político, é um técnico. Seja isso que dá quando se improvisa uma coisa dentro de um candidato dentro do ambiente político, pode ser esse o resultado. A falta de sensibilidade para perceber. Se passou a sexta-feira inteira e não se viu um pronunciamento do prefeito ou do vice-prefeito. A coletiva foi conduzida pelo secretário, Nilton Mota. Absolutamente nada contra. Mas se o prefeito não estava aqui, existia um vice-prefeito que poderia ter falado em nome da prefeitura da cidade do Recife. Nós não ouvimos uma palavra.
E além disso, um segundo aspecto que eu acho que fica de lição também, é que já está na hora de deixar de usar os milhões e milhões e milhões e dezenas de milhões de reais em propaganda para a autoexaltação da gestão. É preciso usar esses milhões de reais da propaganda para ensinar as pessoas, para educar a população, a questão da educação ambiental, de como se comportar em determinados eventos, coisas que na verdade tragam benefício para a população, e não fazer promoção pessoal de tal gestor, aquele gestor. É muito dinheiro que podia ser revertido em benefício da população, mas que é feito para se autoelogiar, para se autopromover e para convencer as pessoas que aqueles problemas que elas enfrentam no dia a dia são fruto, na verdade, da imaginação, que o Recife é uma cidade perfeita e está muito longe da perfeição. Próximo orador inscrito, o vereador Luiz Eustáquio. Não se encontra. Vereadora Aimee Carvalho. Vossa Excelência tem 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Como o assunto de grande relevância hoje é a água, a boa notícia que me traz a esta tribuna é o fim do racionamento d'água anunciado pelo nosso governador Eduardo Campos. De acordo com o governo, a barragem de Pirapama, no Cabo de Santo Agostinho, atingiu 42% de sua capacidade. O acúmulo de água nas barreiras de Itapacurá, Alto do Céu, Gujaú, além de Pirapama, soma mais de 13 milhões de metros cúbicos, o que possibilitou a medida anunciada que irá beneficiar mais de 1.300.000 pessoas que moram no Recife, Jaboatão e Cabo de Santo Agostinho. Moradores de 86 bairros nas áreas planas do município do Recife e de Jaboatão dos Guararapes voltam a ter água nas torneiras 24 horas todos os dias. Uma medida que serve de alento para milhares de famílias que vinham sofrendo com os efeitos da falta de chuva e com o racionamento imposto desde março, devido ao baixo nível dos reservatórios que abastecem a cidade. Todos nós sabemos da dificuldade de cuidar de uma casa no dia a dia sem água suficiente para realizar os afazeres domésticos, tomar um banho adequado, enfim, quem mais sofre é a população carente, que não tem condições de pagar um carro-pipa, como fazem muitos condomínios ou pessoas com condições financeiras. Para quem mora nos morros, a dificuldade ainda permanece, porque o fornecimento nessas áreas é diferenciado, mas a expectativa é de que seja integrado ao sistema de abastecimento em breve, com obras que estão sendo realizadas. Outros municípios, mesmo saindo da situação de colapso, vão continuar sob o regime de racionamento e dependendo de chuvas contínuas nas próximas semanas. Infelizmente, esse benefício que chega para a população acontece depois de uma situação de caos que vivemos na última sexta-feira. O Recife e a região metropolitana paralisaram devido às chuvas que vieram com um volume muito acima do previsto em poucas horas, como já foi falado, coincidindo com a maré alta, o que provocou alagamento em várias ruas, trânsito parado e transtornos para toda a população. A situação só não foi pior, porque a Prefeitura do Recife vinha realizando a limpeza dos principais canais da cidade.
temos que torcer e orar para que as chuvas venham em abundância, mas não da forma que aconteceu na semana passada. A Defesa Civil precisa certamente redobrar o monitoramento para prevenir uma situação como aquela. E é preciso também que a população se conscientize sobre a importância de não jogar lixo nas ruas, o que acaba refletindo nas galerias entupidas e canais transbordando com o acúmulo de sujeira. É imprescindível ainda evitar o desperdício de água para conseguirmos acabar de vez com este martírio que se chama racionamento. E temos certeza que isso acontecerá. Aproveitando a ocasião, quero também parabenizar todos os técnicos de enfermagem pelo seu dia comemorado hoje. E dizer-lhe que vocês, enfermeiros, enfermeiras, são verdadeiras molas mestras numa grande máquina chamada saúde. Recebam essa simples homenagem dessa que vos fala, a vereadora Aimee Carvalho. Boa tarde. Próximo orador inscrito, o vereador Alfredo Santana. Vossa Excelência tem 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras aqui presentes, a razão pela qual nós estamos no pequeno expediente desse dia, trata-se de um dia de grande importância para aqueles que lutam pela qualidade de ensino nas nossas escolas. Trata-se do dia em que se comemora o Dia do Pedagogo, hoje, dia 20 de maio, e essa homenagem, ela é direcionada a todos os pedagogos recifenses, profissionais estes, senhor presidente, que lutam até hoje pela valorização e reconhecimento do seu trabalho. Sua atuação em escolas e centros de educação é muito relevante, principalmente para o desenvolvimento social e econômico da sociedade brasileira. Eles que contribuem e desenvolvem pesquisas para os métodos de aprendizagem e atuam na educação profissional, na área de serviço e de apoio escolar, na educação de jovens e adultos e na participação em atividades da gestão de processos educativos. Que este dia seja de alegria, coisas boas aconteçam na vida de cada pedagogo, é o desejo do vereador Alfredo Santana, e essa comemoração seja de reflexão esse dia, então, sobre o significado e a importância da tão valorosa função social, exercida por todos os pedagogos que tanto se preocupam em garantir e melhorar a qualidade de educação, principalmente na cidade do nosso Recife, que tanto necessita de uma qualidade melhor de ensino. Parabéns, portanto, a todos os pedagogos da cidade do Recife. Muito obrigado. Não havendo mais tempo regimental para o pequeno expediente, passamos então ao prolongamento do expediente. O vereador Almir, segundo secretário, proceder à leitura. Prolongamento do expediente. Discussão única dos requerimentos 3038, 3039 de 2013, todos de autoria do vereador Jaime Asfora. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Chamada regimental. Senhor presidente, no momento se encontram 27 vereadores presentes, número suficiente para deliberar qualquer matéria. Ordem do dia. Ordem do dia. Discussão única dos requerimentos 3012, 3013, 3014, 3015, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023,
3024, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029, 3033 de 2013, todos do vereador Almir Fernando. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Discussão única dos requerimentos 3031, 3035, 3036 de 2013, todas da vereadora Priscila Krause. Em discussão, não havendo quem queira discutir, votação, aprovado. Discussão única do requerimento 3034 de 2013, de autoria do vereador Osmar Ricardo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Discussão única do requerimento 3037 de 2013, de autoria do vereador Aderaldo Pinto, atuante. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Discussão única dos requerimentos 3041, 3042, 3043, 3045, 3046, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054 de 2013, todos de autoria da vereadora Aimee Carvalho. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Discussão única dos requerimentos 3055, 3056 de 2013, todos de autoria do vereador Aerto Luna. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Discussão única do requerimento 3057, 3058 de 2013, de autoria os dois de autoria do vereador André Ferreira. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Discussão única do requerimento 3059, 3060, 3072, todos de autoria do vereador Stefano Menudo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Discussão única dos requerimentos 3063, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3073 de 2013, todos de autoria do vereador Eduardo Cheira. Em discussão, trinta sete um, 3073. 373. Tem 377 aqui. Até o 3073. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Discussão única dos requerimentos 3167, 3168 de 2013, todos de autoria do vereador André Ferreira. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Discussão única do requerimento 3170 de 2013, de autoria da Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Esporte, solicitando a liberação do plenarinho desta Casa Legislativa no dia 30 de maio de 2013, no período das 9 às 12 horas, para a realização de audiência pública acerca da situação da Orquestra Sinfônica do Recife. Senhor presidente, eu queria um esclarecimento do presidente da Comissão de Educação. Se é realmente audiência pública, devidamente convocada, com a precedência regimental. Porque hoje é dia 20 e a reunião já é para o dia 30. Paulo Rogério, presidente, eu vou retirar vou pedir para retirar de pauta e a gente vou discutir a matéria aqui com os demais membros da comissão. Ok, então adiado o requerimento 3170. Portanto,
Não havendo matéria extra pauta, passamos ao grande expediente e convidamos para ocupar a tribuna o primeiro vereador inscrito, o vereador Raul Jugman. Vossa Excelência tem 15 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de, conjuntamente com a Casa, fazer uma análise sobre os fatos ocorridos na sexta-feira próxima passada, vereador Carlos Gueiros. Nós tivemos, e isso eu quero desde já fazer uma concordância tácita com a vereadora Priscila, que nos antecedeu na tribuna, nós tivemos uma precipitação que seguramente nenhuma cidade do mundo, não é só no Brasil, nenhuma cidade do mundo poderia suportar com normalidade aquilo que se passou. Os números, se não me falham a memória, meu caro Henrique Leite, ficaram ao redor, Eurico, de 130 milímetros. 130 e poucos, talvez, não importa. 150, obrigado, Marco Aurélio. Obviamente que essa quantidade de precipitação de água, ela vai encontrar uma cidade que, em tudo e pela sua história, tem dificuldades para lidar, não apenas cotidianamente com as águas, mas sobretudo quando uma precipitação dessa se dá. O Recife, como aqui já disse anteriormente, tem aproximadamente 63%, Carlos, 63% das suas áreas tomadas pelos morros, que são morros, em sua larga medida, aluvionais, portanto, facilmente passíveis de terem processos de derruimento, processos que geram, inclusive, catástrofes, e, ao mesmo tempo, tem uma grande parcela da sua área que se encontra nos baixios, ligada aos chamados córregos e alagados da cidade do Recife. Acresce a isso, André, que nós temos uma altíssima densidade populacional e de baixa renda exatamente nesses locais. E aí está montado o palco, Marco Aurélio, de tragédias que se repetem secularmente, líder Gilberto Alves, e que marcam a face da nossa cidade e da sua própria história. Portanto, ao procurar encontrar responsabilidades naquilo que aconteceu, é preciso partir, vereador Maguari, desse contexto histórico, geográfico e também, por que não dizê-lo, fisiográfico e meteorológico. Não cabe e nem se deve imputar a uma única administração, muito menos a uma que principia com 5 meses e pouco, as responsabilidades por uma precipitação e as suas decorrências e, sobretudo, a sua extraordinária tragédia, Gilberto Alves, humana, que eu tive a oportunidade de, me deslocando pela cidade, verificar tristemente em loco. Entretanto, há um fator aqui que convoca as nossas atenções, que precisa de ter uma resposta, que precisa ter um debate aqui nesta casa, presidente Vicente Eder Gomes, para que nós encontremos responsáveis. Eu me refiro ao fato de que a Agência Pernambucana de Águas e Clima, às 17 horas da quinta-feira, emitiu Josenildo Sinésio um boletim, uma informação, irmã Aimee, de que chuvas fortes se avizinhavam, vindas pelo leste de Alagoas, da cidade do Recife. Pelo que tive conhecimento através da imprensa, nenhuma comunicação foi feita, nenhum informe foi repassado, nenhuma providência no sentido da comunicação e da informação, meu caro Jairo, foi repassado à população para que ela se prevenisse, para que ela se preparasse, para que ela pudesse, Priscila, ter a sua cota de autodefesa e proteção. E pasmem vocês, meu caro Henrique Leite, eu recebi uma ligação do prefeito Elias Gomes, aqui da vizinha cidade de Jaboatão. E ele me disse que estava abrindo uma sindicância para apurar o fato
de que ele, prefeito de Jaboatão, não tinha recebido qualquer informação. Evidentemente que não cabe uma palavra final a respeito, líder Gilberto, do que me disse o prefeito, mas eu acho muito grave que um prefeito do segundo maior município do estado não tenha recebido essa informação. É gravíssimo. E nós aqui precisamos nos entender, líder Gilberto Alves, de que não se pode simplesmente não passar uma informação adiante por ser uma questão que pode vir gerar pânico, Eurico, porque o pânico existiu. O pânico dos arrastões, o pânico de quem ficou paralisado nos seus ônibus, o pânico de quem levou filhos à escola e teve depois que buscá-los, se é que conseguiu buscá-los. O pânico que envolve, eu vi isso, irmã Aimee, de uma dor sem fim, de uma tragédia humana, sem sombra de dúvida, difícil de traduzir, daqueles que pouco têm e tudo perderam. Então, há que, não apenas aqui, se debruçar sobre o que aconteceu, embora seja necessário encontrar os responsáveis, porque logo dias depois, ou seja, se eu não me engano ontem, havia da parte do governo do estado e da parte da própria APAC, que deu, Eurico, uma coletiva, havia exatamente um recuo dizendo que aquele boletim não foi dado. Eu não posso, Gilberto, aqui fazer ilações, mas esse fato precisa ser explicado e muito bem explicado. E, sobretudo, para que a gente possa, inclusive, fazer um juízo sobre o comportamento do próprio prefeito. Se o prefeito tinha uma agenda e ele levantou voo às 6h30 da manhã, e desde as 4 a cidade estava submetida praticamente a uma tromba d'água, então é preciso que se saiba se o prefeito tinha essas informações ou não tinha essas informações. Eu não vou aqui fazer um juízo definitivo e conclusivo antes de ouvir os queridos colegas e companheiros. Mas eu acho que compete a esta casa, com senso de responsabilidade, com serenidade, com respeito, com entendimento, sobretudo, que toda e qualquer discussão deve visar reduzir os danos presentes e, sobretudo, os danos futuros. Isso deve nos levar à convergência. Não proponho aqui um debate governo e oposição, mas proponho, sobretudo, em nome da população do Recife, da população mais sofrida, da população que mais precisa, que nós aqui tenhamos um leal debate para poder estabelecer essas responsabilidades que são, sem sombra de dúvida, senhor presidente, extremamente graves. Mas ouço agora com prazer a primeira intervenção, que obviamente também dos demais, do ilustre vereador Marco Aurélio. Por favor, senhor vereador, tem Vossa Excelência a palavra. Ministro, muito obrigado pela parte que Vossa Excelência me concede. Eu gostaria, eu sou o próximo orador, e eu estou preparado para falar. Eu vou ser bem objetivo, porque certamente eu vou falar também, repetir o que eu vou falar agora aqui. Mas com relação a essa questão do que se o prefeito foi avisado, o que é que foi avisado, eu acho primeiro que a gente aqui, todos nós aqui, temos responsabilidade, e eu tenho certeza que a oposição, capitaneada por Vossa Excelência, por Priscila, por André, por Aline, que não está aqui presente, tem um compromisso muito maior de que o fato de ser oposição, eu acho que é um compromisso com o povo do Recife, com o povo que elegeu, com o povo que realmente sofreu. Eu conheço muitos que disseram assim, puxa, eu não pude sair porque meu carro a água estava batendo na porta do meu carro, né? Mas eu acho que o grande problema foram as pessoas que ficaram com medo de morrer, de ver sua casa descer de ladeira abaixo, e uma série de ter seus filhos expostos a todo tipo de doença. Então eu acho que todos nós aqui devemos ter responsabilidade, como a oposição tem, como o governo tem, e principalmente o compromisso cristão. Eu acho que esse debate ele tem que ser muito cuidadoso, para que a gente de repente se lembre que é oposição, que eu me lembre que sou governo, e a gente esqueça o principal, as pessoas que estão lá fora sofrendo. Esses sim foi que sofreram. Esses sim é que sentiram na pele e na carne o que aconteceu lá, como Vossa Excelência bem disse, que essa chuva que caiu aí, nenhuma cidade do mundo resistia a ela. Nenhuma. A quantidade de água que caiu no Recife, nenhuma cidade do mundo está preparada. Nenhuma. Então, nós temos que ter esse policiamento, né? E até onde eu posso ser governo e defender as coisas que estão aqui aí, até que ponto eu posso ser oposição e de repente eu não estar expondo aqueles que mais sofreram com a chuva, pelo simples fato de eu ser oposição ou de eu ser governo. O documento que o prefeito recebeu
na véspera. E por conta disso, ele tirou da internet, né? Qualquer um de nós poderíamos ter tirado. E que está lá, e que por conta disso ele foi para uma viagem administrativa no Rio de Janeiro, com previsão de volta, porque ele não ia passar o final de semana no Rio, foi o seguinte, e está na internet para quem quiser ver, está aqui, APAC. Aviso hidrometeorológico para as 24 horas, nível 1. A aproximação de um sistema, chuva, né? Proveniente do Oceano Atlântico, poderá causar chuvas com acumulados acima de 30 milímetros em Pernambuco, nas regiões da Mata Sul, região metropolitana e Recife. Eu vou repetir, eu tenho para mim que a imprensa deve ter tido acesso, mas vou dizer de novo como é que está escrito. A aproximação de um sistema proveniente do Oceano Atlântico poderá causar chuvas com acumulados acima de 30 milímetros em Pernambuco, região metropolitana, Mata Sul, Recife e tal. Poderá ser um pouco maior do que 30, poderá ser acima de 30. Se fosse para ser 150, eles teriam dito, poderá ser acima de 100, poderá ser acima de 130. Não, poderá ser acima de 30. Diante desta informação, que é a informação técnica que se tinha, é que o prefeito, que tinha uma reunião administrativa no Rio de Janeiro, mesmo com a previsão de 30, colocou 7 secretários CODECI, todos os atores envolvidos nesse processo, e foi, todos os órgãos e atores, e foi para o Rio de Janeiro para cumprir a sua agenda administrativa e voltar conforme combinado. Ao chegar no Rio de Janeiro, a agenda administrativa que o prefeito ia ter não houve. Sabe por quê, ministro? Porque estava chovendo. O prefeito de lá levou chuva também e não pôde cumprir a agenda com o prefeito, que voltou. E ao chegar, passou a madrugada, o sábado e o domingo, nas ruas, reunido com o seu secretariado e com toda a turma envolvida nessa área. Então é importante, para a gente desmistificar, pelo bem da verdade, eu sei que Vossa Excelência é um homem justo, de que o documento, a informação que se tem é poderá causar chuvas com acúmulos acima de 30 milímetros. Se alguém imaginasse que ia chover 150, vereadora Priscila Krause, teria sido assim, acima de 100. Então eu acho que esse esclarecimento, o documento está aqui, está na internet, mas eu tenho ele aqui, e sobre mais outras coisas eu irei falar, mas agradeço vossa parte e tenho certeza que Vossa Excelência não é um vereador de oposição. Vossa Excelência é um vereador do Recife, que luta por justiça e luta pelo povo, pelo mesmo povo que eu luto e que os companheiros aqui lutam também. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Marco Aurélio. Ouço agora com prazer o nosso companheiro, ex-secretário, representante amplo das comunidades aqui da cidade do Recife, o meu querido amigo, vereador Henrique Leite. Gostaria só de avisar que apenas 2 minutos, praticamente, a parte pode ser breve, né, para que o vereador possa concluir. Vereador Raul Jugman, para mim é um prazer também aparteá-lo, porque os temas trazidos por Vossa Excelência é sempre enriquecedor. E dizer que sei mais ou menos onde Vossa Excelência quer focar, né? Mas eu quero dizer que durante o tempo que eu tive na secretaria, na gestão passada, os 4 anos, enfrentamos situações como essa, e a última foi aquela onde o prefeito também tinha viajado. E a previsão, ela chega para a CODECI, e às vezes, muitas vezes puxado da meteorologia, mas a ponto de informar para que a gente faça uma prevenção dentro das nossas prioridades. O governo, ele vem com a Operação Inverno de prevenção que já está caminhando. A limpeza de galeria, as podações de árvore, vem a questão da operação nos morros. E quando chega uma informação dessa, a principal preocupação é com os pontos de risco, para que não haja óbito, para que não haja deslizamento. E se houver deslizamento, que possa
ter a retirada antecipada. Então essa informação é importante para que a gente faça a nossa operação de prioridades. E isso foi feito. Tanto é que durante esse tempo todinho que existe tanta chuva, as coisas na questão de prevenção, para evitar óbito, para evitar o pior, são feitas. Agora, a quantidade de chuva, nem os próprios meteorologistas, eles tinham essa visão. E aí, é uma quantidade que causa o transtorno. Eu tive no engarrafamento, acompanhei, e é impossível de a gente prever tanta chuva. Foram 5 horas de chuva. Se o prefeito viajou de 4 horas, ele deve ter pego 6 horas de chuva. Ele deve ter pego 5 horas de chuva. Ele deve ter pego 1h30 de chuva. E não tinha essa visão do que poderia acontecer. Tinha um compromisso, tinha tudo preparado para acontecer, e é impossível que haja uma culpa nisso. Mas, quanto à informação para a população, aí também é aquela questão preocupante, da questão do pânico que pode ocasionar na população, que já houve isso quando vazaram a ideia da barragem de Itapacurá ter estourado há mais de 20 anos atrás, e foi um pânico na cidade. E a última, que o governo segurou o sangramento da barragem de Itapacurá, também teve um certo pânico, mesmo de vazamento de informação. Então é preocupante, e isso é um tema para a gente poder debater mais. Obrigado. Eu vou solicitar ao orador. Eu poderia pedir, alguém pode me dar 5 minutos? O vereador Marco Aurélio vai falar sobre o mesmo assunto e vai dar a oportunidade também de concluir a fila dos aparteantes que estavam ali. Então, Vossa Excelência, por gentileza, faça o seu pronunciamento aí de conclusão em 1 minuto. Vou tentar. Eu quero... Jurandir. Mas não podem... Não é isso não, é porque... Okay. Bom, então, para concluir, o quê? Eu estou fazendo um acordo aqui. A primeira parte, que eu sei que ele vai querer, eu vou dar ao ministro. Pronto. Tá, muito obrigado, Marco. Ok. Conclua. Veja. Só para concluir. O que é secundário nessa discussão, embora, Gilberto, a gente precise esclarecer, é a questão de se o prefeito tinha informação e que informação. Para que nós aqui não venhamos a fazer um juízo que, na verdade, é uma ilação. Entretanto, quero aqui dizer e deixar de público, Marco. É grave o prefeito não estar presente na cidade. Não estou aqui dizendo que ele se ausentou por querer. Eu estou dizendo que nós precisamos aqui, e isso é o que é essencial, Aimee. Isso é que deve buscar a nossa convergência. É se esta informação, porque mesmo 30 milímetros, Marco Aurélio, indica fortes chuvas. Nessa situação, o chefe do executivo deveria permanecer na cidade. Me permita dizer. Não é? É evidente que não caberia a ele domar as águas, nem resolver todos os problemas. Mas é essencial a presença do chefe do executivo a liderar um processo como esse. Mas, sobretudo, senhor presidente, e concluo para atender a sua generosidade o seguinte. Presidente Vicente André Gomes, sobre o que, sobretudo, deve se debruçar essa casa? Sobretudo, qual é a grande preocupação? Me permita resumir em 30 segundos. Isso vai se repetir, infelizmente. Desgraçadamente vai se repetir. E nós precisamos ter um sistema de comunicação e precisamos ter populações, presidente, treinadas e capacitadas para evitar o pânico. Governo algum vai resolver sozinho esse problema. Governo algum, presidente. Então, o que nós precisamos aqui é, nesta casa, encontrar, Gilberto, um espaço legal, um espaço de discussão,
aonde a gente atribua uma parcela de autorresponsabilidade à população. E isso passa por educação, isso passa por capacitação, comunicação imediata e melhoria dos nossos sistemas de meteorologia, de prevenção e seja tudo mais que for, para minimizar danos, para minimizar sofrimentos. As outras questões eu espero que Vossa Excelência nos esclareça, porque elas também estão, digamos assim, carentes de resposta e, evidente, não transfira a responsabilidade para o líder, mas é preciso que elas sejam de público estabelecidas. Muito obrigado, senhor presidente, pela sua condescendência e agradeço a intervenção de todos. Próximo orador inscrito, o vereador Marco Aurélio. Vossa Excelência tem 15 minutos. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, eu acompanhei este fim de semana, através das redes sociais, dos blogs, dos jornais, com muito cuidado, esse primeiro enfrentamento, digamos assim, da cidade do Recife, da administração do prefeito Geraldo Júlio, com essa questão das chuvas. Ainda há pouco eu fiz uma parte sobre essa questão de que o que é que o prefeito sabia, qual foi a informação do prefeito, se discute, algumas pessoas falam a questão da ausência do prefeito, ausência momentânea por força de uma agenda, alguns discutem que ele não devia ter viajado. Minha gente, é importante que a gente saiba separar o joio do trigo. O prefeito primeiro não foi para Japão, ele foi para o Rio de Janeiro, uma cidade que está a 2 horas do Recife, munido de uma informação de que choveria 30 milímetros no Recife. Poderia chover. Eu insisto novamente em dizer o que está escrito pela Agência Pernambucana de Águas e Clima. A aproximação de um sistema proveniente do Oceano Atlântico poderá causar chuvas com acúmulos até de 30 milímetros. Uma chuva de 30 milímetros, como lembrou o ministro Jugman, não é uma chuva pequena, é verdade. Mas não é uma chuva para causar o caos e o estrago que foi causado. As coisas só aconteceram no tamanho que aconteceu, porque a chuva que caiu no Recife em 4 horas foi o equivalente ao que cairia durante o mês todo. A previsão do mês todo do mês de maio foi que caiu em 4 horas. Mas nós só sabemos disso que a gente está dizendo aqui, todos nós, de que somente choveu em 4 horas tudo que iria chover na previsão dos 30 dias de maio, depois que choveu. Essa informação que a gente tem agora, se soubesse o prefeito de que vai chover nas próximas 4 horas, tudo que vai chover, metade do que era para chover no mês de maio, evidentemente que o prefeito não teria viajado. A grande questão é, o prefeito viajou para o Rio de Janeiro a trabalho, não foi a lazer, não foi de férias, foi para cumprir uma agenda administrativa, para trazer melhoria para o centro da cidade, uma agenda que ele tinha com o prefeito do Rio de Janeiro. Ao chegar no Rio de Janeiro, não houve agenda porque também estava chovendo lá. Ele voltou para o Recife. Antes de viajar, deixou 7 secretários agarrados um com o outro, junto com as equipes, para que ficasse todo mundo precavido a respeito das chuvas. Agora, fazer disto a viagem do prefeito para uma agenda administrativa no Rio de Janeiro, um cavalo de batalha, me desculpem, é importante que a gente vá para os dados, porque o prefeito, antes das chuvas, antes de começar as chuvas, ele preparou toda a cidade para as chuvas quando viesse. Então, para nós termos uma ideia, no dia 4 de janeiro, o prefeito supervisionou pessoalmente a limpeza do canal do Arruda, um dos principais da região norte da cidade, e que estava naquele momento completamente obstruído pelo lixo. Desde janeiro já foram limpos 60 canais, tirando 52.6 toneladas de lixo. Foram desobstruídos 17.400 metros cúbicos de galerias e canaletas. Foram feitas 1.461 vistorias no morro. Foram colocadas 487,6 mil
metros quadrados de lona e em 83 localidades foram colocados gel nas áreas de risco. Isso é antes do prefeito viajar, deixou os 7 secretários relacionados com o tema, junto com equipes, e aí foi feito 1.229 profissionais mobilizados, com 196 veículos, destacando 73 agentes de trânsito, nos 29 pontos cruciais da cidade, 3 equipes de guincho em pontos críticos, 5 caminhões de sucção em área de alagamento, 17 ambulâncias do SAMU. Tudo isso, ministro Jugman, foram atitudes que foi feita pela administração antes do prefeito viajar, baseado na chuva de 30 milímetros. Que isso aqui, inclusive, é mais do que os 30. Tanto que, quando aconteceu, houve menos estrago, não houve mortes, por conta dessas ações preventivas que vêm antes da chuva, de janeiro para cá, e na véspera da chuva e no dia da chuva, com as informações que se tinha. Então, nós não podemos aqui querer taxar algo que não é verdadeiro. O prefeito tomou todas as atitudes, viajou em cima de uma chuva que era prevista de 30 milímetros, e essa chuva virou 150 milímetros e causou todos os estragos. Como disse ainda há pouco o vereador que me antecedeu, essa chuva em qualquer lugar do mundo era transtorno. Essa chuva em qualquer lugar do mundo traz alagamentos. Essa chuva em muitos lugares do mundo traz mortes. Mortes essas que não aconteceram pelas ações preventivas de janeiro para cá e pelas ações efetivas do dia da chuva, que ficou uma equipe armada enquanto o prefeito ia ao Rio de Janeiro e voltaria à noite, como aconteceu. E passou a madrugada, e passou sábado, e passou domingo de prontidão nas ruas, como a imprensa mesmo sabe disso. Então, eu acho que essas medidas foram feitas, foram medidas importantes, e que eu gostaria aqui, nesse momento, antes de passar a palavra para os vereadores que querem me apartear, de parabenizar todos os trabalhadores que ficaram nas ruas esse fim de semana, que deixaram suas famílias, que deixaram o conforto de suas casas para cuidar da minha família, da nossa família e da família dos recifenses. Eu quero parabenizar esses homens, o SAMU, que estiveram na rua e foram cuidar da nossa segurança e da segurança do Recife. Quero especialmente aqui parabenizar o secretário Nilton Mota, que desde sexta-feira, desde a madrugada da sexta-feira, que está na rua, e somente ontem à noite é que ele teve a oportunidade de poder descansar um pouco. E dizer, ministro, de que nós temos um prefeito que cuida da cidade, que nós devemos ter muito cuidado com a nossa posição. Não é o fato de eu ser governo que eu vou defender o indefensável. Eu só estou defendendo aqui porque as coisas que eu estou falando aqui efetivamente aconteceram. Agora, não é também pelo fato que eu tenho certeza dos companheiros serem oposição que vão querer fazer oposição por algo tão triste que é a tristeza do povo do Recife, que esse sim foi quem sentiu na pele a chuva que caiu na cidade do Recife. Mas eu tinha combinado aqui, eu não sei se os dois combinaram, mas eu, para não quebrar minha palavra, eu tinha combinado aqui que o vereador Jugman ia me apartear. 3 minutos, viu? Eu agradeço aos companheiros. 3 minutos, Não preciso dos 3 minutos, não. Eu quero só dizer 2 coisas. Primeiro, o presidente proativamente para toda a casa. Sugiro formar uma comissão paritária, ou de acordo com a proporcionalidade, líder, aí é uma questão a se discutir, para que a gente possa examinar o que de fato aconteceu nesse problema da comunicação. Isso é essencial e, sobretudo, me permita, todos os demais aqui presentes, tirar conclusões e propostas para diante. Independentemente de qualquer coisa, essa deve ser a principal preocupação a nos unir aqui. Primeiro, nós precisamos saber, responsabilidades tem que saber, não é fazer oposição, tenho certeza que Vossa Excelência me entende, e está dentro do próprio projeto. Nós precisamos saber o que foi que houve nessa comunicação, por que ela não aconteceu. Se os prefeitos da região metropolitana foram ouvidos, se não foram, se a própria prefeitura recebeu a tempo, inclusive os setores responsáveis por isso, tá certo? Precisam saber. Mas, sobretudo, presidente, formar uma comissão que faça uma análise dos fatos passados, mas, sobretudo, que tire lições e faça proposições para essa casa e para o Executivo em termos de comunicação, em termos do que disse o vereador Marco Aurélio, de que nós temos que nos preparar, Marco Aurélio, nos educar, treinar, líder, preparar as pessoas
porque isso não é mais tarefa apenas de governo. As pessoas têm que ter uma cota de colaboração, de autogoverno e de responsabilidade. E isso é o que deve, sobretudo, nos unir. Eu, pessoalmente, não viajaria na condição que o prefeito foi, me permita dizê-lo, porque ele teve a própria visão de que lá se encontrava. Mas isso não é, de maneira nenhuma, querer aqui fazer oposição por oposição. É uma posição pessoal e que eu externo. Mas, sobretudo, concentro e me despeço dizendo o seguinte: vamos olhar para frente, vamos procurar encontrar uma melhoria nesse sistema de informação, de preparo, de treinamento, de educação das pessoas para conviver com isso, que infelizmente é recorrente. Muito obrigado a todos, obrigado também ao orador na tribuna. Ministro, obrigado. Escuto o líder Gilberto Alves. Vereador Marco Aurélio, Vossa Excelência faz um pronunciamento importante nesta tarde, traz informações para toda a casa e a população em geral, que são fundamentais. Primeiro, não vou repetir os números, mas Vossa Excelência fala da importância que teve as primeiras ações desse governo, e aí a Vossa Excelência recordava ainda no dia 4, se não me engano, de janeiro, uma das primeiras ações do governo foi exatamente com a presença, inclusive, do próprio prefeito na limpeza do canal do Arruda, que é um dos principais canais que corta essa cidade, talvez o principal da Zona Norte, mas que todo mundo acompanhou de perto o esforço que foi feito por esse governo desde o início, naquele que se chamou a faixinha geral, que era exatamente em atenção a esse período chuvoso que todos nós conhecemos, que aqui ocorre a cada ano. Nós, com isso, estamos dizendo, e isso aí foi noticiado por toda a imprensa, que em nenhum momento esse governo deixou de tomar providências, e providências fundamentais, para inclusive, vereador, evitar que as chuvas que se abateram sobre a cidade na sexta-feira pudessem até causar um transtorno ainda maior, e quem sabe até com aquele volume todo de água que pudesse até ocorrer algum acidente, alguma coisa mais grave. Graças a Deus isso não ocorreu. Mas não ocorreu em função exatamente também dessas ações, vereador. A Prefeitura não só fez a limpeza desses 60 canais dos 67 que Vossa Excelência se referiu, mas a limpeza também das galerias, ações importantes de microdenagem, para que a gente possa, aí sim, a partir de um governo que tem apenas 5 meses, possa estabelecer ações mais efetivas na questão da macrodenagem e mais estruturadoras, que é aquilo que a sociedade toda reclama e que tenho certeza que é um anseio de toda esta casa. Mas é importante, e aí eu dizia, ainda na sexta-feira eu fui procurado por alguém da imprensa a respeito de algumas informações que já circulavam pela cidade, nas redes sociais e algumas pessoas da política, e eu recordo que ela fazia, tem gente dizendo isso, dizendo aquilo, tentando imputar alguma responsabilidade naquele fato ocorrido pela ausência eventual do prefeito quando ele teve que se deslocar, já explicado por Vossa Excelência, para cumprir uma agenda administrativa no Rio de Janeiro, e que vinha logo no começo da tarde, e que infelizmente só chegou um pouco mais adiante, porque lá no Rio também havia problema de chuvas e não houve teto para que o avião embarcasse. Mas Vossa Excelência já esclareceu que toda a equipe, foram cerca de 7 secretários municipais, fora toda a equipe da CODECI, todas elas estavam em prontidão desde as primeiras horas da manhã, lá na Defesa Civil, justamente cumprindo aquilo que havia sido determinado pelo prefeito, para que pudesse ocorrer, por parte da Prefeitura, todas as iniciativas necessárias para minorar e atenuar, na medida do possível, o sofrimento da população do Recife. Mas eu gostaria de ler, está publicado no jornal de hoje, palavras do governador do estado de Pernambuco, que ele relatava ontem, quando ele anunciava a diminuição, por conta inclusive das chuvas que abatem o estado todo, a diminuição do racionamento de água na região metropolitana. Abre aspas, dizia o governador, a Defesa Civil do estado está dando total apoio à Defesa Civil Municipal em relação aos danos causados pela chuva. Não era possível prever que choveria 50% do previsto para o mês de maio em poucas horas, e ainda coincidir, como aconteceu, com a maré alta. A meteorologia avançou bastante, vereador, avançou bastante, mas ainda não conseguiu em nível de precisão. Ora, está claro que se a gente não tinha, por parte da previsão meteorológica, uma informação que pudesse nos garantir que a chuva aconteceria naquele nível que se deu, evidentemente que ninguém poderia imaginar que pudesse ser ao contrário, que o prefeito
nessa eventualidade, nessa confirmação e nessa certeza, não tenha dúvida que ele teria cancelado uma viagem que estava, inclusive, agendada há 15 dias. Ele não fez porque ele foi cumprir uma agenda administrativa no período da manhã e voltaria logo no início da tarde e estaria aqui acompanhando todas as determinações que ele havia dado durante todo, para todo o secretário, que foi implementado no final de semana, como bem relatou Vossa Excelência. Mas eu queria continuar apenas dizendo que naquela sexta-feira, e eu me lembro, eu troquei 2 ou 3 telefonemas, por exemplo, com o vereador Raul Jungmann, que estava aqui na Câmara, estava na Câmara, estava saindo, estava chegando, com a preocupação externada pelo ocorrido. E logo no final da tarde, já talvez lá à noite, já para as 7 ou 8 horas da noite, alguém da imprensa me liga aí, tentando repercutir talvez uma informação de uma certa tentativa de atribuir ao prefeito se aproveitar dessa pequena espaço de tempo da ausência do prefeito na cidade para poder tirar algum proveito político da situação. E eu disse naquela ocasião que eu não acreditava, vereador, que eu não acreditava, como não acredito, já foi dito aqui pelo vereador Raul Jungmann, não acredito que esse seja um motivo para que nenhuma força política nesse município, para que nenhuma pessoa tente se aproveitar da dor e do sofrimento que todos nós passamos naquele dia, para tirar por ilação política, por imaginar que podia ter sido assim, podia ter sido assado, proveito desse momento e querer, com isso, constranger a sociedade e constranger toda a classe política num debate pequeno e menor. Nós estamos aqui, como disse o vereador Raul Jungmann, no propósito de fazer o debate, um debate que possa ser aprofundado, evidentemente, esse é o papel desta casa, mas um debate sereno, um debate responsável, onde a gente sempre, na verdade, a nossa preocupação, como já anunciou o vereador Almir Fernando agora há pouco, uma audiência pública que ele já havia aprovado para debater a questão da Operação Inverno nesta casa, que nós vamos fazer com bastante profundidade, mas dizer que eu continuo sem acreditar que seja possível, como já se tentou no passado, vereador, seja possível alguém, em sã consciência, se aproveitar de um momento de sofrimento e de dor da cidade para tirar proveito político com ilações e atribuindo responsabilidade com pessoas que não as têm. Volto e repito, esse é um governo sério, é um governo que trabalha com muito compromisso com essa cidade e é um governo que tem feito todo o esforço que está a seu alcance para minorar e, sobretudo, pensando no futuro, projetar medidas que sejam, de fato, concretas em benefício da estrutura de uma macro-drenagem na cidade e a gente poder ter uma situação ainda melhor na cidade. Mas era isso que eu queria dizer a Vossa Excelência. Muito obrigado. Obrigado, líder. Eu gostaria de dizer ao presidente que eu não quero que seja dado a mim o que foi negado ao meu colega da oposição. Portanto, eu não vou poder ouvir os meus companheiros. O que eu queria dizer é que o próximo orador inscrito é o vereador Almir Fernandes. Bom, aí... Tendo em vista do seguinte, Luiz Eustáquio não está presente, Jurandir não está presente, Alfredo Santana não está presente. O próximo orador é, evidentemente, que havia perguntado com Vossa Excelência, o vereador Almir. Se ele conceder o tempo, Vossa Excelência continua. Se não, não vai ser permitido. Bom. Como é? Bom, então, se é assim, eu aceito. E escuto o vereador Cargueiros. Valeu, meu. Vereador, eu apenas estava sentado ali e fui movido para dar algum esclarecimento aí ao companheiro Raul Jungmann. Ele colocou que, por exemplo, o prefeito Elias disse que não foi avisado. Só que ele não foi, o prefeito Geraldo Júlio também não foi, o prefeito de Camaragibe também não foi, e o de Olinda também não foi. É o papel de cada um dos gestores ter alguém ou uma equipe encarregada de procurar receber as informações. Do mesmo jeito que o Estado tem uma agência pernambucana de águas e clima que busca as informações de uma outra federal, que é o CPTEC. Então é através do CPTEC que essa APAC acompanha e toma as informações. E uma outra coisa, então, se o prefeito Elias não sabe, é porque ele não procurou saber, ele não tem equipe que procure saber, porque isso é o dia a dia, principalmente no inverno. Como aconteceu com esse aqui, isso é um boletim número 8,
que saiu às 16h45, que Vossa Excelência se referiu. E Vossa Excelência deixou de dar um detalhe, é que ele dizia, além do que Vossa Excelência disse, ele continuou, o sistema oriundo de Sudeste atingirá com maior intensidade o estado de Alagoas. O aviso que tem lá é esse, atingirá com maior intensidade o estado de Alagoas. Porém, a instabilidade gerada deve propiciar ocorrências de chuvas nas regiões acima, Mata Sul e região metropolitana do Recife, a partir de hoje às 16 horas e se estender até amanhã às dia 18 de 5. Então, poderá propiciar a ocorrência de chuva. Então, é um boletim que, diferente dos demais, só tinha esse acumulados acima de 30 milímetros e não acima de 100. Então, esse é um dos... E tem mais, diz mais. Mata Sul e região metropolitana, os rios e reservatórios destas regiões estão com níveis considerados normais para receber as águas. Ocorre que aconteceu com a maré cheia, já foi dito aqui. Então o Recife é uma cidade que, segundo eu aprendi, ela está ao nível do mar. Então é preciso que o mar esteja baixo para poder receber as águas que estão ali em cima. Quando toda vez que ocorre chuva e coincide com a maré alta, sempre o Recife vai ficar alagado, com galeria suja, com galeria limpa, com rio sujo, com canal sujo, com canal limpo, seja o que for. Se a maré estiver alta, ela vai demorar a escoar, porque é gravidade. O nome disso é gravidade e ninguém modifica. Então, a gente tem apenas que levar aquilo que eu disse. E dizer mais o seguinte, isso é normal. É normal que ocorra, isso vem ocorrendo há muito tempo. Eu me lembro, por exemplo, quando eu estava fazendo parte do governo Roberto Magalhães, que aconteceu aqui um problema de um deslizamento com chuva lá na Guabiraba. E o prefeito naquela ocasião fez um retrospecto do que havia acontecido na cidade anteriormente, dizendo quantas mortes haviam ocorrido no governo de Jarbas, quantas mortes haviam ocorrido no governo de Gustavo Krause, né? E que fazia um apelo para que não se usasse aquele episódio para se tripudiar ou levar aquilo politicamente. E aí justiça se faça ao PT, por exemplo, eu que acompanhei todos esses governos, a quantidade de vítimas veio realmente ser diminuída com esses episódios do governo do PT. Diminuiu de mortes que ocorreram de 40, de 50, de 60 nesses governos que eu falei, de Jaba, de Gustavo, etc. Eram 50, 60, quando o PT diminuiu, e aconteceu que o ano passado não teve nenhuma. Porque ele diminuiu o número de pontos de risco. Eu acho que o companheiro está aqui para dizer isso. Não é? Eu acho que ele veio dizer isso. Mas eu acho que a gente tem que fazer justiça. Tem que ser feita justiça numa hora dessa. E com relação a esses assuntos, a gente não pode politizá-lo, não. Não pode tirar proveito político dessa situação, não. A gente tem que fazer justiça. E é por isso que eu estou aqui dizendo a Vossa Excelência que esses registros são fatos. Então faltou esse esclarecimento. Muito obrigado. Obrigado. Incorporo suas palavras, vereador. Ouço o vereador com muita honra. Pode falar. Carlos Gueiro, o vereador Carlos Gueiro leu meu pensamento, vereador. Foi. Olha, não dá para prever a quantidade de chuva que vai cair, gente. Isso aí é uma coisa que a gente trabalha em cima disso, mas no ano que viajou o prefeito João da Costa, eu fui para a viagem, a gente saiu no sol quente, uma semana de sol causticante. E a chuva foi 3 vezes maior do que essa que caiu ontem, sexta-feira. Então, o importante é se trabalhar. Qualquer governo que entrar vai ter que tomar medidas que resolva a questão da chuva na cidade do Recife, que não é fácil. Como bem disse aqui o vereador Carlos Gueiros. O
vereador Gargueiro colocou bem, o governo do PT tirou de 6 mil pontos de risco para 2 mil. 10 mil para 2 mil. Então, a consequência é essa, que essa chuva vem e a gente não vê, graças a Deus, nem um caso de óbito. É importante agora que se faça outras ações, como as ações de melhorar as galerias, de resolver os problemas dos túneis, dos apartamentos que estão alagados. E o governo Geraldo Júlio já disse que ia fazer. O importante é isso, é a gente estar consciente, como já foi feito nos governos anteriores. Ninguém vai querer chuva na cidade do Recife. E a questão da informação também, de prevenir a população, é importante também. As rádios fizeram isso, as rádios da cidade do Recife. Então, é importante que se trabalhe para poder minimizar os problemas que ocorreram sexta-feira e que no passado já foram bem piores, porque iam a óbito as pessoas morando nas barreiras. Muito obrigado, parabéns aí pelo seu discurso. Obrigado, vereador Jairo Brito, e escuta agora o vereador Almir Fernando. Como Carlos Guilherme leu o pensamento de Jairo Brito leu o meu pensamento, aí parecendo aquela música do rato, do cachorro, do gato. Então eu quero aproveitar a oportunidade, vereador, para dizer, já que o senhor falou do trabalho que Geraldo Júlio já está desenvolvendo, o próprio Jairo Brito falou aqui do que foi desenvolvido pelo governo passado durante os 12 anos, por isso que não houve acidentes com mortes, com vidas sendo ceifadas, as encostas que foram construídas, as habitações, mais de 30 conjuntos habitacionais foram construídos para tirar as pessoas das áreas de alagamento, das áreas de risco, ainda há necessidade de se fazer muito mais. Tanto é que a gente está fazendo essa audiência pública para o governo que está chegando, o governo que está agora com o Geraldo Júlio, dizer o que é que vai fazer com relação a essas questões de área de risco, de conjuntos habitacionais, do auxílio moradia, para que a gente possa continuar discutindo e trazendo soluções para a cidade do Recife, porque o executivo, o poder executivo está aqui para isso. E a gente, como fiscalizador do poder, a gente tem que fazer esse trabalho, até porque, como vereador das comunidades, as pessoas nos procuram e fazem esse tipo de cobrança. Mas eu quero apenas trazer aqui uma questão, com relação ao projeto de lei do vereador Raul Jugman. Infelizmente, é inconstitucional, né? Porque gera custo ao município. E aí a gente vai ver na Comissão de Legislação. Mas eu quero dizer que se o governo soubesse que a precipitação das chuvas, as águas seriam tão grandes, eles teriam condições de comunicar à população. Tanto é que no governo passado de João da Costa, houve simulação de prevenção de acidentes nos morros, nos córregos e nas áreas de alagamento. Lá no próprio Corpo do Sargento foi feito esse trabalho. E as pessoas, a prefeitura tem um número de telefone de todas as lideranças, de como poder acionar essas pessoas. Eles fizeram um treinamento. Aconteceu agora já no governo de Geraldo Júlio, também no dia 23 de março, esse tipo de preparação de trabalho. E não foi só aqui no Recife só não, porque é uma ação do governo federal, que aconteceu simultaneamente em 9 capitais aqui do Nordeste. Então o governo federal está tendo atenção a isso, o governo estadual, o governo municipal, há possibilidade de fazer esse trabalho de comunicação através de SMS, de celular, de todos os instrumentos necessários para que se possa fazer isso. O que aconteceu foi que não sabia que ia acontecer esse tipo de precipitação e que as chuvas seriam tão grandes e o volume de água seriam tão grande aqui na cidade. Mas a prefeitura está preparada, a população está preparada, até porque houve as simulações e com certeza, se houvesse essa previsão de que pudesse acontecer esse tipo de volumes de chuva, de água que cai aqui na nossa capital, com certeza o que foi treinado seria colocado em prática. Mas mesmo assim, a prefeitura está atenta, as equipes estão atentas, a CODECI, quando foi acionada, deu a resposta imediata à população. Muito obrigado. Obrigado, vereador Almir. Incorporo vossas palavras e escuto com muita honra o ministro de Jardim São Paulo, o vereador Amaro Sapriano. Eu agora parei. Vereador Marco Aurélio, eu quero me congratular com Vossa Excelência no seu pronunciamento, mas também frisar que o pronunciamento do Raul Jugman, ele foi um pronunciamento dentro de uma ética parlamentar, focando o acontecimento e não responsabilizando A ou B pelo que aconteceu. Mas eu queria fazer aqui um alerta a todos nós que estamos aqui presentes quanto à questão
do que vem acontecendo na cidade e que tem que ser visto com muito cuidado pelo prefeito Geraldo Júlio, por toda a sua equipe. Hoje eu passei numa comunidade de manhã e tinha uma casa construída em cima de um canal. E o cidadão ainda achou pouco, está fazendo o segundo andar. Digo, o primeiro andar. Então veja o que acontece, mas não é só nesse local. Nós temos vários canais da cidade do Recife, com várias casas construídas em cima dos canais, vereador Carlos Reis. Isso é um absurdo dos absurdos. Então, falta fiscalização, falta cuidado e falta muita atenção dos gestores, porque é gastar muito dinheiro e ver as coisas acontecer e não tomar providência. Nós temos que fazer um trabalho educativo, uma campanha muito forte, multar, fazer prevalecer a lei que já existe, 14.896, né? Não pode colocar lixo nos canais, procurar botar câmera, fazer tudo o que for possível para inibir a poluição dos canais. O vereador Raul Júlio, que antecedeu Vossa Excelência, ele falou na questão de responsabilidade. E responsabilidade o prefeito tem. Assim que ele assumiu a prefeitura da cidade do Recife, ele primeiro começou a retirar o lixo da cidade e limpar os canais, que são 67 e 60 canais já foram limpos. E a gente viu na tragédia que aconteceu na sexta-feira, que após 4 horas que cessou a chuva, começou a diminuir as águas na cidade do Recife. Se não tivesse tido o cuidado, a responsabilidade que vem sendo feita pelo prefeito, a gente podia passar 2, 3, 4 dias com a cidade inundada, por falta de responsabilidade. Mas isso não aconteceu, porque o prefeito vem fazendo a drenagem, desobstruindo canaletas, fazendo um trabalho sério na nossa cidade. Agora, tem um detalhe importante, servir de um alerta. Com isso que aconteceu na sexta-feira, foram pontuados todos os pontos de alagamento da cidade do Recife. E agora sim, não tem mais desculpa. É executar o serviço, fiscalizar e dar uma qualidade de vida melhor ao povo da cidade do Recife. Muito obrigado, senhor. Obrigado, vereador Mário Cipriano. E escuta a vereadora Priscila Krause. Vereador Marco Aurélio, acho que todos os que subiram na tribuna dessa casa hoje, inclusive o vereador Raul Jugman e eu, nós iniciamos a nossa fala, vereador Henrique Leite, falando que nenhuma cidade do país está preparada, e talvez poucas cidades no mundo está preparada para um volume de chuvas como esse. Eu acho que essa introdução já dá o tom do nosso posicionamento e a nossa preocupação. Agora, muito me espanta e me chama a atenção virem vereadores da bancada de governo aqui querer que não se discuta o que aconteceu. Como se discutir o que aconteceu, debater o que aconteceu, tanto a atitude dos governantes como o que a população sofreu, é tripudiar em cima do sofrimento das pessoas. Não foi exatamente essa palavra que usaram, não, mas era politizar o assunto. Ora, o que é que nós não fazemos nessa casa política, se não politizar as questões? É diferente de usar essas questões. As questões aqui, elas são tratadas de maneira política, sim. Pelo menos durante os 8 anos que eu passei como vereadora nessa casa, foi assim que aconteceu, a não ser que a orientação do governo atual para se debater aqui seja esse, desqualificar um debate político. Me impressiona muito. Não chama atenção no dia de chuva, de caos, como que se teve na sexta-feira, a ausência do prefeito da cidade, na sua cidade, e o silêncio total e absoluto do vice-prefeito? Não chama a atenção de ninguém? A minha chamou. A de várias outras pessoas chamou também. Isso é uma coisa que não pode ser colocada em debate? Não faz parte da minha escola, por exemplo, como parlamentares de um determinado
partido político faziam aqui para a porta de ML contar cadáveres. Ninguém aqui está fazendo a oposição ou tendo posicionamento do quanto pior, melhor. Não. A política que eu faço é do quanto melhor, melhor. Quantas vezes eu já disse nessa casa que todos os prefeitos, todos, trabalharam olhando para os morros. O resultado que nós vemos hoje não é o resultado de uma política de um mandato, de 2 mandatos ou de 3 mandatos, não. Se teve uma política que teve continuidade nessa cidade do Recife, foi exatamente a política de prevenção de acidentes nos morros. Agora, querer apagar a história, ou querer mudar a forma com que se debate, todas as vezes que uma coisa me chamar a atenção, eu vou debater nessa casa. Podem dizer o que quiser desse debate. Agora, o debate é político, sim. Ele é político, sim. É importante se olhar para frente, mas é importante analisar o que aconteceu. Todas as vezes que o prefeito não estiver na cidade, numa situação dessa, nós vamos falar. Coincidência ou não, quando o prefeito João da Costa foi para a Espanha, numa viagem internacional de 6 dias, como era de 6 dias, não podia autorização a essa casa. Ninguém sabia. Nem o vice-prefeito Milton Coelho sabia que ele tinha ido. E também ninguém da população sabia que o prefeito Geraldo Júnior estava no Rio de Janeiro. Uma agenda administrativa que devia ser pública. E que, se eu não me engano, Vossa Excelência disse aqui no microfone que ele, inclusive, não pode ser recebido pelo prefeito Eduardo Paes, porque lá também chovia e foi cancelado. Mas na informação dada pela imprensa da prefeitura, a viagem não havia sido divulgada sob a alegação de que o prefeito não queria ser alvo das formalidades devidas do cargo, como, por exemplo, ser recebido pelo prefeito Eduardo Paes ou seus representantes. Ou essa informação aqui está equivocada, ou de Vossa Excelência está equivocada. A minha não está, não. Porque, então, a informação aqui, no dia da chuva que aconteceu, está equivocada. Nem a assessoria de imprensa da prefeitura sabia. Mas só falar um pouco só do que a senhora falou, vereadora, que não há nenhuma intenção do governo. Eu vou concluir, mas eu preciso responder isso, presidente. Só um minuto. Pois não. Pode ser que a vereadora, que é a próxima oradora inscrita, conceda 5 minutos a Vossa Excelência. Pronto. Então, agradeço e vou encerrar. Não há nenhuma orientação do governo de querer calar a oposição. Tanto é verdade, vereadora, que eu concedi uma parte para Vossa Excelência. Então, nós estamos aqui para discutir política, é verdade. Mas eu gostaria de encerrar aqui as minhas palavras. O vereador Gilmar vai pedir uma parte? Não, é que eu fui citado e vou pedir apenas para dar uma informação. Vossa Excelência pode concluir, muito obrigado. Eu gostaria de encerrar minhas palavras aqui e eu quero pegar carona nas suas palavras, vereador Gilmar. De dizer o seguinte, eu acho que nós estamos aqui para aprender. Acho que a gente tem que aprender. E essa chuva pode ter nos ensinado muitas coisas. Eu, por exemplo, obtive uma grande lição, sábado, do deputado Heriberto Medeiros. A minha mulher, assim como a mulher dele, as duas são fã de Caetano. E estávamos programados para ir. Quem conhece Heriberto, a história dele, sabe que ele veio de origem pobre, né? E ele continua sendo o mesmo matuto, do mesmo jeitinho. E quando eu liguei para ele para dizer, vamos pro show, ele olhou para mim, ele disse para mim, você hoje representa o povo do Recife, você tem coragem de comemorar hoje, fazer festa hoje? Porque eu não tenho, não. E eu aprendi que realmente eu devo ser mais solidário. Porque eu como Vossa Excelência disse, se fosse o prefeito, eu não teria viajado. E eu aprendi uma grande lição também com isso, de que a gente deve ser mais solidário. E é com essas palavras que eu encerro, dizendo que aqui, nós estamos aqui para aprender a cada dia. Aprender a ser oposição, aprender a ser governo. Estamos sempre querendo aprender, queremos sempre melhorar. E eu não tenho nenhuma dúvida, porque eu só defendo o que eu acredito. Insisto em dizer, a viagem do prefeito era administrativa, com previsão de volta no mesmo dia. E foi o que aconteceu. A previsão de chuva era de 30 milímetros, virou 150. Não era o que a gente estava esperando. E com essas palavras eu encerro, parabenizando a todos os companheiros trabalhadores que ficaram o final de semana zelando pela minha segurança, pela nossa segurança e pelo povo do Recife. Muito obrigado, presidente, a todos que me apartearam, senhores e senhora vereadores. Por ter sido citado, senhor presidente, me permita. O nosso decano fez aqui uma observação, como sempre, pertinente, e em respeito a ele,
eu fui procurar tirar essa dúvida. Eu liguei para o prefeito Elias Gomes e perguntei se a praxe era que a Codecipe o informasse, ou seja, o município e o prefeito, ou se inversamente a praxe era o prefeito procurar as informações. Ele então me disse, presidente, que a praxe é que a Codecipe informa o município, informa diretamente a sua área da Defesa Civil. E além disso, me deu o telefone do seu responsável, o senhor Marconde, telefone 9134-4437, e eu falei com ele. E ele me disse o seguinte: a praxe é a Codecipe informar, não ser informada. Perdão, a Codecipe informar a área de defesa civil dos municípios, e não o inverso. E acrescentou o seguinte: a Codecipe só foi informar, e tanto é que a responsabilidade dela, que ela informou a Jaboatão, na sexta-feira, às 12h30, quando praticamente já tinha cessado a tromba d'água. Então, que fique claro aqui que nós precisamos, presidente, e eu peço a sua ajuda, a sua liderança, para esclarecer essas questões, se possível, formando essa comissão. Porque isso não pode se repetir, não é um problema tanto de passado. Mas veja, e agora eu posso afirmar, porque também procurei me informar, os demais municípios da região metropolitana não foram informados. Os setores de defesa civil da região metropolitana não foram informados. E esta é a prática, presidente. Tá certo? Esta é a prática. Ou seja, a prática é que a informação flua da Codecipe para os municípios. Isso não aconteceu. Se o senhor me permite, seria muito importante constituir essa comissão, porque senão isso é um caso de CPI, porque envolve a segurança de 3,5 milhões de pessoas na região metropolitana do Recife. E digo isso sem nenhum ânimos puniendi, mas, sobretudo, pensando no futuro. Entenda, presidente, nós precisamos montar, reconfigurar, refazer esse sistema de gerenciamento de risco, prevenção, informação e educação da população, que é isso para o qual todos nós convergimos. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado a todos aqueles que nos ouviram. Próxima vereadora inscrita. Vossa Excelência. Queria comunicar aos senhores vereadores que a mesa recebeu um ofício da Assembleia Legislativa comunicando que amanhã, às 4h da tarde, uma comissão de deputados virão a esta casa, deputados estaduais, inclusive com a presença do vereador, o ex-vereador Silvio Costa Filho, para, na sala da presidência, conversar com os vereadores que tiverem interesse a respeito da mobilidade do Recife. Ele vem fazer uma visita e eu vou comunicar à Comissão de Meio Ambiente e estou comunicando aos vereadores que quiserem participar desta comissão, da qual virá esta casa através do vereador Silvio Costa. Senhor presidente, pela ordem. 4h da tarde é a hora da sessão aqui, normal, né? Porque a nossa sessão começa às 3 e não tem hora para terminar, a não ser com o vencimento da pauta. Eu acho que não seria uma hora, ele que foi ex-vereador, sabe que não é uma hora conveniente para que a gente esvazie a pauta. Era melhor colocar isso lá para as 5h, que amanhã tem votação, a pauta tem. Na realidade, nós podemos entrar em contato com a Assembleia Legislativa, em vez de 4, pedir para as 5h. Vossa Excelência coloca bem. Senhor presidente, ainda pela ordem, eu queria apenas fazer um esclarecimento, porque com a fala da querida vereadora Priscila,
ela na realidade me tocou porque indiretamente ela se referiu ao que havia dito. Eu insisto em dizer que o assunto e a casa é política, mas ele é politizado, minha querida vereadora, na hora em que, ao invés de se buscar as causas do problema, quais as soluções para se evitar, a crítica maior está começando e centralizada na ausência do prefeito. Então, na hora que o mote é a ausência do prefeito e a ausência do prefeito, está se politizando. E eu me lembro, eu queria me reportar aqui a uma nota do dia 1º de agosto de 2000, presidente. É uma nota em que o jornalista se referia às palavras de Roberto Magalhães. Ele dizia assim: os adversários do prefelista pretendem aproveitar tudo o que for possível para acusar o prefeito de ter sido negligente nos problemas da cidade. Aí Magalhães, precavido, vai e diz: tem gente por aí querendo ver mais de 100 pessoas mortas. Em outros tempos passados, com essa mesma chuva, com essa mesma intensidade, já havia morrido muito mais gente. Com Gustavo Krause morreram mais de 80. Com Joaquim foram 40. Com Jaba mais de 50. Será que só doutor Roberto vai ser o crucificado? E o que é que eu posso fazer como prefeito? Questionou ele. Ora, eu já fiz mais de 450 mil pessoas. Magalhães justificou que mais de 400 mil pessoas moram em morros e altos do Recife. E que em 3 anos e meio do governo dele, construiu mais de 30 quilômetros de muro de arrimo, protegendo mais de 1.500 pontos de risco. O PT veio e diminuiu de 10 para 2.000, tentando evitar que as tragédias ocorridas nos morros sejam usadas contra ele. Magalhães mandou um recado aos seus adversários: quem quiser fazer campanha política em cima de cadáveres de pessoas pobres, que não tem um lugar digno para morar, não merece o voto do recifense. Ele que disse aqui, disparou ele. É uma falta de respeito às famílias enlutadas, um desespero para a função pública e um desconhecimento dos problemas do Recife, esclarece. E ninguém acusou Jaba pelas mortes do Córrego do Boleiro, por exemplo, relembrando o último ano da gestão de Jaba, quando houve em 96 que o inverno matou 52 pessoas. Então, tratar do assunto que ocorreu, não é? Ele é inerente a esta casa, querida. É um assunto político e essa casa discute político. Agora, na hora em que a gente quer começar colocando em cima de uma só pessoa, né, a culpa, ou dizendo, como da sua colocação, que a ausência é que causou tudo, a gente está politizando, viu? Eu queria fazer esse esclarecimento, por isso que eu me senti respondido na sua fala. Presidente, eu não ia nem justificar, nem responder ao meu querido e dileto amigo vereador Carlos Gueiros. Mas com a finalização dele, com o fechamento, não dá para ficar calado. Eu acho que eu falei mandarim, falei hebraico, falei grego, acho que eu falei alguma língua antiga egípcia, não sei. Eu, de fato, algum aeroglifo, não sei o que eu falei. Porque, de fato, vereador, em momento nenhum eu disse que o prefeito era o responsável pelo que aconteceu. Calma lá. Não foi isso que foi dito e que eu repeti várias vezes. Eu espero que só Vossa Excelência tenha entendido de maneira errada. Porque eu disse, e no meu último aparte ao vereador Marco Aurélio, eu ainda repeti o que eu disse. O que eu contestei aqui, o que eu questionei, o que eu chamei a atenção e não retiro uma vírgula e um ponto em cima do i. É exatamente que este não era o momento para o prefeito estar viajando. Ele tinha que estar aqui. E se ele não estava aqui, se ele já tinha viajado, o chefe do executivo, o vice-prefeito, deveria ter se pronunciado. Calado estava, calado continuou até o presente momento. Essa é a questão. Então, colocar na minha boca palavras que eu não disse,
nem em outra língua, aí, de fato, eu não posso admitir, não posso deixar sem resposta. Não tendo mais orador inscrito, declaro encerrada a sessão, convocando para o horário regimental amanhã às 15 horas.